Vocês já ouviram falar da Hambúrguer Breakfast? Um pouquinho já e um pouquinho sim. Alguém já foi na Hambúrguer Breakfast? Sim, ó. Bastante gente não e bastante gente sim, né? Então, assim, gente, a Hambúrguer Breakfast, ela aconteceu no final do ano passado, a 23ª edição. É uma festa bem tradicional aqui de Novo Hamburgo. E ela começou há muito tempo atrás com um artista chamado Ernesto Frederico Scheffel. Vocês conhecem o Scheffel? Bastante gente sim, bastante gente não. Então eu vou contar. Tem um museu aqui em Novo Hamburgo que chama Museu Scheffel. E lá estão todas as obras deles. Esse museu é a maior pinacoteca de um mesmo artista do Brasil. Ou seja, é o maior espaço que tem obras só de um mesmo artista. E lá na frente desse museu, da Fundação Scheffel, acontece a Hambúrguerberg. E essa festa, ela veio para trazer um pouquinho do centro histórico. O centro histórico foi lá onde começou Novo Hamburgo, há 96 anos atrás, né? Então, quem for lá vai ver as casinhas bem velhinhas, assim, mas muito preservadas, né? Essas casas, elas são tombadas como patrimônio. Significa que reconheceram elas como sendo muito importante para a história da cidade, para a história do nosso estado e para a história do nosso país. E assim surgiu o Hambúrguerberg Fest, uma festa que serve para valorizar esse patrimônio, para valorizar nossa arte, nossa música, né? E a festa não acontece só naqueles 2 dias. Como vocês podem ver aqui, ela também visita as escolas da cidade. Um pouquinho diferente do que é lá naquele dia, que são 2 dias com muita música, muita dança, teatro, música, apresentações, tem fotografia, tem caminhadas históricas. Aqui a gente traz um pedacinho daquela festa para vocês, né? Então, essa aqui... Aqui vocês podem ver o que forma uma orquestra, né? A gente não consegue trazer a orquestra toda, né? Porque é bastante gente, né? Mas aqui vocês vão ter uma pequena amostra do que é. Então, bom dia a todos. Então, como foi dito, nós somos a Orquestra Lux Sonora, numa versão hoje um pouco mais reduzida, né? A nossa orquestra possui 12 músicos, né? Com cantoras e outros instrumentos. Nós temos hoje um pouco de cada instrumento que faz parte da nossa orquestra, instrumentos meio um pouco curiosos, como vocês vão ver daqui a pouco o fagote, o violão, né, dentro de uma orquestra, que geralmente a gente pensa uma outra formação, mas depois eu vou explicando devagarinho para vocês. Esse som que nós fizemos no início não era uma música ainda, isso se chamava afinação, né? O que é afinação? É quando a orquestra, todo e qualquer tipo de grupo, ou orquestra, ou até coral, antes de tocar, todo mundo toca uma nota em comum para essa afinação. Essa nota é uma nota universal. Se a gente for na Rússia, eles vão estar tocando essa nota juntos. Se a gente for em qualquer lugar do mundo, toda e qualquer orquestra vai começar afinando. Então, o Luiz como violino, que é o instrumento espala da orquestra, o instrumento principal, ele dá uma nota e todos nós temos que afinar a partir desta nota. Estando afinado todos, iniciamos então o concerto. Nós vamos começar então com uma peça, nós vamos dar uma passeadinha pela história da música também, que eu acho que é importante. Vamos começar com um compositor barroco alemão, né? Nós estamos em terra de colonização alemã. Vamos começar com um compositor, Georg Philipp Telemann, que foi um compositor lá do período barroco. A gente está falando lá no descobrimento do Brasil ainda, né? Que no Brasil ainda não tinha ainda toda essa música, mas na Europa já era totalmente desenvolvida, né? E já tinha o desenvolvimento da escrita musical. Então, com vocês, vamos tocar um movimento chamado Adágio, que é uma música lenta, do compositor Telemann.
Então, agora seguindo, nós tocamos então um movimento chamado Adágio, que é uma música lenta. Agora nós vamos fazer do mesmo compositor uma música mais rápida chamada Vivace, né, que significa vivo, alegre, né? Lógico que é um alegre que a gente está falando daquela época de 1620, a gente está falando de uma música muito mais antiga, né? Então é um alegre não tão comparado com hoje, né? Então, com vocês, então, Vivace, do mesmo compositor, George Philip Telemann. Então agora vamos apresentar um pouco sobre os instrumentos, começando pelo violino, que o Luiz... Alguém conhece o violino aqui? Alguém está estudando violino no projeto aqui? Quem está estudando? Tem alguém aqui que está? Ó lá, temos violinistas futuros aí. Então o Luiz vai explicar um pouquinho como funciona esse instrumento e vai depois tocar uma música para vocês, Luiz. Então, vejo que todo mundo já conhece o violino, mas vocês sabiam que o violino ele tem uns 400 anos de idade já? Pois é lá dessa época de onde a gente tocou essa primeira música, lá do período barroco, onde foi feito os primeiros violinos, que é esse instrumento que a gente chama de cordas friccionadas ou corda com arco, né? E tem esse nome uma palavra meio difícil, porque a gente passa o arco na corda e o arco vai gerando atrito, e o atrito do arco, que é fricção, faz a corda vibrar e sair esse som. E assim, ele é um instrumento que passou por várias modificações através do tempo. O arco não era assim, ele inclusive se chama arco porque ele parecia um arco, sabe? Que nem de arco e flecha, ele era curvado no sentido oposto. Ele também era mais leve, um pouco menor, não tinha queixeira, não se usava isso aqui, que foi feito bem depois também. Tudo coisas que foram se criando e se fazendo de forma que o instrumento se tornasse mais fácil, de certa forma, para o instrumentista ter mais facilidade e liberdade para se movimentar, porque a técnica foi se tornando cada vez mais difícil e se expandindo os limites, né? Ele saiu a partir de um instrumento que se chamava viola da gamba, que era um instrumento que se tocava na perna, que nem o violoncelo. E tinha de vários tamanhos também, desde de menores que o violino até uns outros grandão. E aí passou-se a fazer um instrumento chamado viola de braccio,
que era mais ou menos a mesma viola, se tocava aqui apoiado no braço. E aí, quando toca assim, o instrumentista ele não tem liberdade nenhuma na mão, porque tu está apoiando tudo no braço, só consegue ficar com a mão parada e mexer os dedos. Assim, sabe? E aí foi cada vez trazendo mais para cá, para tu poder usar assim, aí se desenvolvendo, né? A queixeira e outras funcionalidades. Inclusive as cordas, que na época eram de tripa, de animal, hoje em dia se faz de metal, para produzir um som mais potente, né? E esse é o violino que todo mundo conhece. Eu vou pedir para o Jean me dar uma ajudinha aqui para tocar uma música para vocês, do compositor brasileiro Ginga, se chama Senhorinha. Gostaram do violino? Então esse é o violino, então, que possui, né, diversos papéis, né? Ele está nas orquestras geralmente sinfônica, de câmara, trabalha também com instrumentos, como instrumento solo também. A gente pode ter o violino em diversas ocasiões, né? E uma das ocasiões é quando a música se junta com o balé, né? Nós vamos fazer agora então uma valsa do compositor Chopin, muito famoso aí nos desenhos animados, muito famoso nas suas trilhas, né? E Chopin escreveu muito para balé, né? Então nós vamos fazer aqui um pouco dessa lembrança, né, da música em parceria com o balé, né? Quando a música entra com parceria com a dança, nós temos então as performances, nós temos o balé. Quando entra em performance com o teatro, nós temos a ópera e assim por diante. Então agora a valsa de Chopin.
agora nós vamos então trazer um instrumento talvez o mais exótico daqui. Eu vou pedir para ele vir até um pouquinho mais para frente, talvez para todo mundo poder ver, que é o fagote. Com vocês, o Elisander vai apresentar para vocês o fagote. Bom dia, galera. Tudo bom? Então, esse daqui é o fagote. É um instrumento de madeira e de sopro, como vocês podem ver. Ele é um instrumento de porte grave, então, ou seja, ele compõe e participa da estrutura grave das orquestras e das bandas, né? Junto com o violoncelo, com o contrabaixo, ele faz a caminha, né? Ele toca as notas bem graves, caminha, para os instrumentos agudos poder fazer a melodia, como a flauta e o violino. Ou seja, ele vem, né? Ele tem a origem de um instrumento muito antigo que se chama bombarda, né? Que pela dificuldade de tocar esse instrumento, ele foi transformado no fagote. Que, ao passar do tempo, ele foi ganhando essa estrutura metálica, né, em cima da madeira, que auxilia o instrumentista a fazer os dedilhados, né, a posição das notas, a combinação dos dedos, né. É um instrumento que ele é tocado com um apito, que se chama cana da Índia, que na verdade é uma espécie de uma taquara, que é duas lâminas que é composta uma em cima da outra, que é amarrada, para poder produzir esse som, a vibração, que junta o instrumento e a posição das notas, faz esse timbre bonito que o instrumento tem em cômico, né? E agora, vamos tocar música? Então esse foi o fagote, então. Agora nós vamos tocar, então, trazer um compositor brasileiro chamado Cartola.
Vou apresentar para vocês o instrumento que eu estou tocando aqui, que é o violão, que é um instrumento bem popular, bem conhecido. O violão, nesse formato que a gente conhece hoje, ele nasceu lá nos anos 1850 e poucos, 1860 e poucos, ele é bem recente. Antes dele, tinham outros instrumentos que são considerados os pais, os avós do violão, que são a guitarra romântica, a guitarra barroca, laúde, vihuela, por aí vai. Esse instrumento aqui ele tem origem espanhola. Tá? O instrumento violão, no formato que a gente conhece hoje, ele nasceu com um luthier chamado Antônio de Torres, em parceria com um compositor chamado Francisco Tárrega. O Toque na Nokia é uma música do Francisco Tárrega, que ajudou a moldar o violão no formato que a gente conhece hoje. E como é que o violão funciona? Ele tem 6 cordas, e essas cordas, cada uma delas está afinada em uma altura diferente, e a gente usa a mão direita, quem é destro, para tocar as cordas, produzir o som, e a mão esquerda a gente usa para mudar as notas de cada uma dessas cordas. E a gente tem 2 possibilidades de tocar o violão. Com as unhas, como eu toco. Dá para também tocar com palheta, que normalmente é o que se usa para tocar guitarra, que é um primo bem próximo do violão. Assim que funciona esse instrumento, tá? É um instrumento de madeira, assim como todos os outros aqui. Tem um caso curioso com relação à madeira e à flauta, que o Rafa vai falar depois, mas o violão ele funciona dessa forma. Então agora eu vou tocar uma música de um compositor brasileiro chamado Radamés Inhata. Ele é gaúcho, nasceu em Porto Alegre, e eu vou tocar uma música dele que se chama Dança Brasileira.
mais que ela não faça hoje mais parte pela sua construção, né? Mas depois eu vou chegar lá. A flauta ela é um instrumento muito antigo, é um dos instrumentos mais antigos que existem, né? É um instrumento que foi encontrado modelos da pré-história, né? Um instrumento feito, na verdade, todos os instrumentos de sopro, de uma maneira geral, eles são feitos com a característica de imitar aves, né? Então nós vamos ter o fagote dentro da liturgia dele, que vai trazer o ganso, por exemplo, né? O oboé, que vai ter na orquestra sinfônica, que vai trazer o pato. E a flauta transversa vem com essa ideia, né, de imitar pássaros, por exemplo, né? Ela vai estar sempre querendo imitar pássaros. Segundo a lenda, a flauta transversal foi feita, né, para atrair esses pássaros para a alimentação, né, daqueles povos lá do início da civilização, onde eles faziam, a partir dos ossos dos maiores bichos que eles pudessem encontrar, perfuravam esses ossos, criavam buraquinhos e ali eles sopravam e atraíam novos animais para a sua própria alimentação, né? Então, surgiu lá na pré-história. E conforme foi com o tempo acompanhando, a flauta foi evoluindo até chegar aos modelos de madeira, apenas com furos, ainda sem chaves. Depois, lá no período barroco, surge a primeira chave, e hoje ela possui mais de 35 chaves no seu corpo, né? A flauta transversal é um instrumento de embocadura livre, diferente dos outros instrumentos. O que significa isso, né? Embocadura livre significa, né, de qualquer ângulo que eu soprar vai sair um som, sem eu apertar nada. Diferente de um fagote, de um saxofone, que vai ter geralmente uma boquilha ou uma flauta doce, que eu preciso colocar algo na boca para soprar e emitir. A flauta transversa não tem essa necessidade. Ela é um instrumento de embocadura livre. A flauta transversa, durante a sua história, fez grandes marcas, né? Entre elas, um famoso hino de um desenho muito antigo, não sei se vocês é da época de vocês, que era esse aqui. Então, antes da nossa última música, gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês. É sempre bom ver, né, vocês prestando atenção na gente, interagindo. Vocês bateram palma, achei isso muito legal, muito bonito, né? Prestigiem concertos. Vocês têm uma orquestra maravilhosa aqui na cidade, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, né? Eu e o Elisander fazemos parte da orquestra, né, uma das orquestras mais antigas do estado, né? Vocês estão tendo a oportunidade hoje de poder fazer parte de uma orquestra daqui no futuro também. Aproveitem, né, esse momento que vale muito a pena, né, e vivenciem a música. Eu não vou dizer o nome dessa música que nós vamos tocar por hoje, que todos vocês conhecem. Então, quem tiver Instagram e quiser nos seguir, nós somos o grupo Lux Sonora, Lux com X, Lux Sonora, né? Lá tem todas as nossas apresentações, os nossos contatos para quem quiser conversar. Então, Lux Sonora com X para quem quiser nos seguir. Agradecemos a escola, agradecemos a Luana e toda a Hamburger Berg Fest por estar proporcionando para vocês este concerto maravilhoso que tivemos nesta manhã. Então, com vocês, a nossa última música e até uma próxima oportunidade.
Então nós vamos tocar só mais um trechinho dessa música. Com a participação de vocês batendo palma e cantando junto, tá? Então vamos tocar só a primeira música que nós tocamos agora, não a segunda, só a primeira. Vai lá. Um pouquinho mais rápido, acho, né? Acho que é um pouquinho mais rápido. Né? 3, vai. Uma salva de palmas bem forte para a Lux Sonora, gente. Palma pra eles mesmo. E a gente quer pedir uma palma também muito especial para alguém que fez essa festa acontecer, para vocês. É uma salva de palmas bem forte. Essa foi a escola mais comportada da história da Hambúrguer Bag Fest. Parabéns! Gente, a gente quer dizer que vocês mostraram exatamente como é que é o espírito da Hambúrguer Bag Fest. Apesar dela acontecer lá em outubro, né? Vocês mostraram que é isso mesmo, é a gente se divertir, a gente se alegrar, a gente curtir música boa, né? Então a gente quer agradecer muito, em primeiro lugar, a direção da escola que nos recebeu aqui, né? A Secretaria de Educação que nos ajudou a escolher as escolas. É claro, agradecer esse pedacinho da orquestra, né, da Lux Sonora, que nos agraciou com uma música tão bonita. Obrigado, gente, de coração. Mas tem uma coisa bem importante que eu preciso dizer antes de tudo. A Hambúrguer Bag Fest, ela é uma festa que já acontece há muitos e muitos anos, mas para ela acontecer, ela precisa de ajuda de muita gente. Alguém aqui já ouviu falar em Lei Rouanet? Não? Sim? Gente, a Lei Rouanet é uma lei que acontece no Brasil inteiro. Essa lei é a lei mais importante da cultura em todo o país. É graças a essa lei
que eles dão autorização para o projeto vai lá, busca algumas empresas e vocês podem assistir um espetáculo desses maravilhoso de graça. Mas para isso acontecer, a gente tem o apoio de vários parceiros que ajudaram a gente a trazer essa orquestra até aqui, que ajudaram a acontecer a Hamburgerberg. Então a gente quer agradecer a Unic, que é patrocinadora, a Tipler e a Borex, que são nossos patrocinadores masters, a Unimed, Sicredi, Tacosol e Calçados Beira Rio, que são nossos patrocinadores. A Hamburgerberg ainda tem o copatrocínio da Airfix e da Chrolograph, e é uma correalização da Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, né? E é realizada pela Fundação Sheffield, né, que coordena o Museu Sheffield, pela Imago Produtora e pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Quando vocês chegarem em casa e vão dizer assim para os pais de vocês, nossa, pai, teve uma apresentação tão legal lá na escola, né, e de graça para a gente, né? Então, que vocês lembrem, graças à Lei Rouanet isso aconteceu, que ela permite que a gente leve espetáculos de graça para a comunidade, né, que aconteçam apresentações em todo o país. Então, deixar mais uma salva de palmas para a escola, para os nossos músicos, e agradecer vocês pelo carinho e por ser um público tão bonito. Mais uma salva de palmas para vocês, gente. E aí vocês podem apreciar e daqui a pouco vocês um dia vão poder fazer parte de uma orquestra, talvez vocês estudem música, talvez vocês se interessem por isso, né? Gente, pessoal, muito obrigada pela atenção, parabéns, tá? E agora nós vamos dar um aplauso bem forte para esses músicos. Isso aí. Muito obrigada.